Olá, tudo bem? Vamos começar a nossa primeira aula sobre termodinâmica. O assunto da nossa primeira aula é a primeira lei da termodinâmica. Para isso, para começar a nossa conversa, eu queria muito começar esse assunto pensando em algumas questões motivadoras. A primeira que eu queria que vocês pensassem é o que esses dois objetos que eu vou mostrar têm a ver. Você pode ver aqui no lado esquerdo nós temos uma panela de pressão, no outro um motor a combustão, né? São objetos que a gente acaba sempre interagindo no nosso dia a dia, né? De uma forma ou de outra. Mas aí talvez a gente não pense muito que tipo de ligação esses objetos podem ter. E ela não é imediata, mas a gente vai tentar pensar um pouquinho nisso nessa aula. Quando a gente pensa na panela, a gente pode pensar o que é o propósito dela. E nesse caso, a gente quer, vamos pensar, cozinhar feijão, por exemplo, entendeu? E o que a gente precisa para fazer esse cozimento, né? A gente precisa, obviamente, da panela com água sendo aquecida pelo gás do fogão, né? Então, se a gente parar para pensar, nós precisamos que a água seja aquecida dentro da panela para que realmente aconteça o nosso cozimento, né? Por que isso é tão necessário? Porque nós precisamos que o feijão adquira a energia que vem, nesse caso, da combustão do gás. Essa energia ela é muito importante na termodinâmica. Essa transição dela, que vai de um corpo para o outro, a gente chama de calor, né? Se tudo der certo, nós vamos ter um feijão parecido com esse, né? Quer dizer, se tudo der certo, né? Mas e quando não dá certo? A primeira lei da termodinâmica, ela pode ser expressa na maneira formal, por assim dizer, matematicamente, com essa expressão. O calor, que nós estamos vendo no lado esquerdo da nossa equação, é igual a uma variação de energia interna, que nós já vimos na aula anterior, mais o trabalho realizado por esse corpo. Aqui nós podemos ver nas imagens o calor que está vindo do gás aquecido, né? A variação de energia interna a gente está vendo pelo aumento da temperatura que está fazendo na nossa imagem a água borbulhar, né? E o trabalho que a gente consegue ver nessa imagem aqui. Mas então, se a gente pensar nessa panela de pressão, o que aconteceria se a gente, por algum motivo, um defeito de fabricação, o pino não subisse, né? Bom, o resultado a gente já conhece, né? A gente pode ver que é bem catastrófico. Então, por que isso acontece? Porque quando a gente pensa no gás que compõe o vapor de água, que é o resultado da água quando ela ferve, ele é formado por muitas partículas que estão cada vez mais agitadas conforme ele continua esquentando, e essa agitação ela realiza uma pressão em relação às paredes que confinam o gás. Então, se a gente continuar aumentando essa quantidade de gás, eu estou aumentando a pressão que está acontecendo contra as paredes da panela, e uma hora essa panela pode realmente estourar. Tá, mas o que aconteceria se nós conseguíssemos controlar a nossa explosão, de fazer ela de uma maneira que eu consigo tirar o máximo de proveito dela, sem que aconteça nada catastrófico? Bom, esse princípio já é conhecido há bastante tempo, que é conhecido como máquina térmica. Toda vez que eu consigo aproveitar a força, ou melhor dizendo, o trabalho realizado pelo gás, eu estou trabalhando sempre com um conceito chamado máquina térmica. Elas são super úteis e até hoje, mas já foram muito mais no passado. Aqui um esqueminha de como é que funciona, né? Onde pode ver o calor que está sendo fornecido para a máquina, o aumento da energia interna que está fazendo a expansão do gás e a realização do trabalho do gás, que está empurrando uma roldana. De onde vem todas essas ideias, né? Essas ideias são muito conhecidas desde a antiguidade. Um exemplo bem antigo é a máquina de Heron, que era ela não se acredita que possuía uma utilidade prática como nós temos nos motores, mas ela era uma espécie de demonstração da força, por assim dizer, que eles chamavam de força, que o gás poderia realizar. Entendeu? Então,
era uma forma de mostrar a capacidade que um sistema desse, de vapor, era capaz de realizar. Esse foi um dos primeiros exemplos do Heron de Alexandria, um dos primeiros exemplos a usar esses conceitos que mais tarde foram meio que transformados nas nossas máquinas térmicas modernas, né? O interesse, né, que a gente tinha pelas essas máquinas, elas são realmente cada vez maiores nas medidas que a eficiência dessas máquinas aumentou, né? Elas foram motores para várias transformações na sociedade, como a Revolução Industrial, e por conta dela também diversos, pode-se dizer, né, diversos contextos históricos foram fomentados como tipo, uma expansão da nossa ideia de colonialismo e tudo mais. Bom, e com isso a gente termina a nossa primeira aulinha sobre a nossa primeira lei da termodinâmica. Espero que isso tenha sido útil para vocês e continue com o nosso curso.